Jim Hopper, o xerife da série Stranger Things, é um personagem intimidador, sem sombra de dúvidas. Mas o que será que ele pode nos ensinar sobre como ser uma pessoa durona, ou seja, ter mais resiliência emocional e autoconfiança? Veja nesse vídeo com exemplos da série o que você pode aplicar no seu dia a dia. Fala aí, beleza? Eu sou o Vitor Santos, sou especialista em linguagem corporal, investigador profissional e perito técnico das microexpressões faciais. E você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje vamos falar sobre o personagem Jim Hopper, um personagem intimidador e ao mesmo tempo carismático, que nos inspira muitas vezes a ser alguém mais autoconfiante. Hoje nós vamos então entender um pouco mais sobre ele, mas antes disso, vale a pena lembrar. Se você quiser ver mais vídeos como esse, onde a linguagem corporal é comentada de forma técnica por um perito facial que de fato é certificado, se inscreve nesse canal aqui, curte e compartilhe os nossos vídeos. Sem mais delongas, vamos entender um pouco sobre o contexto do vídeo. Jim Hopper é o nome do detetive mais durão de Hawkins. O personagem da série de Stranger Things, além de ser extremamente carismático, mesmo o personagem não tentando ser carismático em muitos momentos, pelo contrário sendo bem antipático, Jim Hopper, sem dúvida, conquista o coração de muita gente que assiste e acompanha a série Stranger Things. Seja pelo seu sarcasmo, seja pela sua resistência e resiliência, ou seja apenas pela imagem inspiradora de autoconfiança, o fato é que não dá para discutir o fato de Hopper ser um personagem durão, no sentido resiliente da palavra. Hoje nós vamos observar alguns traços comportamentais que Jim Hopper expressa na série Stranger Things para poder entender como ele é um personagem intimidador, como ele é um personagem durão, resistente e o que você pode aplicar disso no seu dia a dia. E claro que vale a pena lembrar, esse vídeo tem sim muitos spoilers, portanto se você não assistiu Stranger Things até a 4ª temporada, não assista esse vídeo antes de ter assistido a série por completo. Dito isso, bora para os comentários. Primeiro vale a pena lembrar que Hopper enfrentou um grande trauma na sua vida. Quem acompanhou a série sabe que ele perdeu ali a filha quando ela tinha apenas 7 anos de idade. Isso desencadeou uma série de tragédias na sua vida. A esposa o abandonou, além dele ter tido um grande desgaste emocional com todo esse processo do luto, da separação, do divórcio. Ele acabou se viciando em álcool, cigarros. Hopper também é um veterano de guerra, isso fica claro pra gente ali na 4ª temporada. Ou seja, é alguém que frequentemente conviveu ali com a morte, com a dor, com o luto, com a tristeza e com a tragédia. E como que ele consegue ser um ponto de apoio para muitas pessoas, como por exemplo a Joy, a família Byers, a Eleven, que é a protagonista da série, como que ele consegue ainda assim ser um porto seguro para todas essas pessoas. Uma das principais formas que o Hopper encontrou para superar os traumas foi tendo ali uma rede de apoio próxima a ele, construindo essa rede de apoio, ou seja, uma rede de amigos, pessoas confiáveis, pessoas onde ele pode desabafar, pessoas onde ele pode realmente contar a vida dele, falar sobre o que realmente aconteceu com ele, sem ter que ser ali um personagem, sem ter que usar uma máscara. Vemos isso principalmente na relação dele com a Joyce, que estava passando pela mesma situação desesperadora quando o Will, seu filho, estava desaparecido. E posteriormente vemos isso também na relação de Hopper com a Eleven, quando ele pode assumir novamente o papel de pai. Em algumas cenas, apesar de Hopper ser um cara bem reservado, ser um cara que fala pouco, em muitas cenas você consegue ver sim ele se abrindo, tanto para Joyce quanto para Eleven, para poder construir essa rede de apoio. Até mesmo na 4ª temporada, que ele tá um pouco mais fragilizado, quando ele tá conversando ali com o oficial russo que tá ajudando ele a escapar da cadeia, ele começa a se abrir em dado momento, começa a contar mais da sua vida, o que faz aquele oficial, aquele soldado russo se compadecer e querer ajudá-lo. Portanto, ter uma rede de apoio, uma rede de poucas pessoas, mas pessoas confiáveis, onde você pode se abrir, onde você pode ser você mesmo emocionalmente, te ajuda muito a prosperar, a superar desafios, a abandonar vícios, superar traumas, principalmente porque o contato social é muito importante para a construção da nossa autoconfiança. Então é muito importante ter uma rede de apoio. Segundo aspecto, ajude outras pessoas. Hopper basicamente passa a série inteira ajudando os outros, seja porque ele é um xerife, ou seja, ele é um agente da lei a favor do povo, ou apenas pela sua personalidade. No primeiro momento a gente vê ele ajudando nas buscas por Will, principalmente por se identificar com a situação de Joyce Byers. Hopper fica motivado a ajudar a encontrar o Will. Vemos inclusive o altruísmo dele em diversos outros momentos da série. Na 2ª temporada
temporada, quanto que ele vai atrás de conseguir ajudar a Eleven, de conseguir ficar com ela, de reintroduzir ela na sociedade. Na terceira temporada, que ele inclusive se sacrifica literalmente no final da temporada para salvar os seus amigos. Ou seja, o Hopper de fato está sempre promovendo ações altruístas. Com uma frequência muito grande, ele toma atitudes e realiza ações de maneira prática que vão beneficiar outras pessoas. E o que acontece com o seu cérebro quando você ajuda outras pessoas? Basicamente, alguns estudos mostram que o altruísmo promove alterações fisiológicas positivas no cérebro, associadas à felicidade, pois libera endorfina, que ativa partes do nosso cérebro que estão associadas com confiança, prazer e conexão social, além de ajudar a reduzir sentimentos negativos. No livro Ikigai, em determinado momento é falado sobre a parte da espiritualidade que você deve cultivar na sua vida diária. Espiritualidade não precisa ser praticar uma religião em si, mas sim fazer algo que seja beneficiando outra pessoa. No livro é argumentado que pessoas que praticam a caridade, ou seja, praticam a sua espiritualidade ajudando outras pessoas, acabam encontrando durante a prática da caridade uma espécie de foco, como se estivesse fazendo uma meditação. Isso inclusive acaba ajudando no seu processo de atenção, quando você estiver de repente fazendo uma outra tarefa que exija muito a sua atenção, e acaba diminuindo aquele ruído de pensamentos negativos que muitas vezes podem vir acompanhados da ansiedade. Então, na prática, quem realiza muitas ações ali para os outros, publicamente, acaba tendo uma autoconfiança muito maior, até mesmo em situações públicas onde a ansiedade acabaria com a sua performance. É o caso do Hopper, ele não tem problema nenhum em falar em público, falar na frente dos outros e muito menos tomar iniciativa para fazer as coisas. A ansiedade dele literalmente não trava, ele não impede de fazer o que ele quer. E isso tudo que ele faz acaba refletindo na sua autoconfiança, o que nos ajuda a ver o Hopper como um cara durão. Além disso, alguns sinais não verbais também corroboram a questão da autoconfiança, que é o nosso próximo aspecto, consciência de postura. O Hopper está sempre adotando uma postura ereta, com o peito projetado para frente, cabeça elevada, uma postura comumente associada à confiança. Em seus estudos, a pesquisadora e psicóloga emérita da Universidade de Harvard, Amy Cuddy, demonstrou que se você adota determinada postura ou forma corporal por alguns minutos, você consegue alterar a sua autopercepção. Esses são os dados da pesquisa mais recente dela e não da pesquisa antiga. Ou seja, isso não irá alterar a fisiologia do seu corpo por si, mas praticar uma postura ereta, uma postura conhecida como postura de superioridade, pode fazer com que você se sinta mais confiável, mude sua percepção sobre si mesmo e, com certeza, uma postura mais confiante, uma postura mais ereta, muda a forma que as outras pessoas vão te perceber. E nós literalmente vemos isso em Hopper. A imagem dele é intimidadora. Próximo aspecto, vocalização. Hopper, quando se comunica com as outras pessoas, dificilmente faz isso de forma tímida ou de forma insegura. Quando ele fala, possui um tom e volume vocal firmes e estáveis, não fica oscilando nem entre muito alto e muito baixo e nem muito agudo ou muito grave. A constância do tom e volume vocal estão associados à confiança e segurança do que está sendo verbalizado, conforme podemos ver em Getting to the Truth. Quando uma pessoa não tem certeza do que está falando, a tendência é que ela verbalize um pouco mais baixo em questão de volume vocal e que seu tom fique um pouco mais agudo. Nós não percebemos essas alterações em Hopper quando ele vai se comunicar até mesmo em situações desafiadoras, como por exemplo na terceira temporada quando ele tem um assassino atrás dele. Além disso, quando Hopper fala, ele mantém um fluxo verbal fluido, sem pausas ou gagueira, o que transmite uma confiança ainda maior. Por fim, algo que você pode aplicar no seu dia a dia e que com certeza vai te transformar numa pessoa muito mais intimidadora aos olhos dos outros, o nosso último aspecto é perguntar mais em vez de responder. Basicamente, Hopper está sempre questionando, buscando mais informações, tentando entender tudo, investigando, até mesmo pelo seu cargo de xerife, mas que pouco fala sobre ele. Esse gerenciamento de informações que o Hopper aplica, sempre questionando as outras pessoas, perguntando sobre o que elas querem, por que elas estão ali, o que elas estão fazendo, dá para ele uma capacidade de poder muito grande, pois quanto mais você sabe sobre os outros e menos os outros sabem sobre você, é mais fácil de você ficar no controle da situação. A coleta de informações é um ponto que nos ajuda a ficar mais confiantes e, de fato, ter mais controle das situações. Ou seja, saber mais informações, saber sobre as outras pessoas, questionar mais, é algo que geralmente causa uma certa insegurança nos outros e quando as informações vêm para você, te deixam muito mais autoconfiante. A gente vê isso em diversas cenas, o Hopper sempre questionando, sempre perguntando algo para os outros para ter certeza do que está acontecendo e com certeza isso é fundamental para ele ser visto como um personagem durão, um personagem difícil de enganar. Você mesmo pode praticar isso no seu dia a dia. Passe a fazer mais perguntas quando alguém vier te contar uma coisa, ao invés de simplesmente ouvir e ficar quieto. A pessoa vai te olhar com outros olhos, vai ver que você não é bobo e pode até mesmo pensar duas vezes antes de tentar te enganar, porque afinal de contas você é um cara que te questiona, te pergunta. E pessoas que fazem perguntas geralmente não são alvos fáceis para ser manipulados, ou seja, não são pessoas que são vistas como inseguras, mas sim o extremo contrário. E assim, finalizamos nossos aspectos sobre o xerife mais durão de Hawkins e agora da Rússia.
Bom, essa foi então a nossa análise. Se você gostou, já sabe, se inscreve aqui nesse canal, ajuda a gente, curte, compartilha o nosso vídeo, tá certo? Vamos ajudar a mais pessoas conhecerem esse maravilhoso universo da linguagem corporal. Comenta aqui quem mais você quer ver analisado e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!